Oi, queridos alunos, eu sou Joselias. Chegamos na aula número 5. Nesta aula número 5, vamos fazer mais uma questão da CESP, na coleção Estudando Raciocínio Lógico para o concurso do INSS número 5. Veja a questão da aula de hoje. Uma questão da CESP que diz o seguinte: julgue certo ou errado. A proposição simbolizada por se A então B, então se B então A, possui uma única valoração falsa, certo ou errado? Vamos à solução. Solução. Para verificar se essa afirmação está certa ou errada, vamos fazer a tabela verdade da expressão. Se na última coluna tiver apenas uma célula falsa, vai estar certo. Caso contrário, vai estar errado. Então, eu vou fazer a primeira coluna da tabela verdade, colocar a proposição A. Na segunda coluna, vamos colocar a proposição B. Nesse caso, precisamos de 4 linhas. Posso ter verdade, posso ter verdade, falso, posso ter falso, verdade e posso ter falso, falso. Bem, para construir essa tabela verdade, eu vou fazer primeiro o lado esquerdo. Faço a proposição condicional. Se A, então B. Então, já tenho o lado esquerdo. Agora eu faço o lado direito. Se B, então A. Tendo o lado esquerdo e o lado direito, eu faço a expressão que eu quero. Se A, então B. Aí agora vem o então. Se B, então A. E vamos ver se nessa última coluna encontraremos apenas uma célula falsa. Vamos lá? Primeiro, a condicional. Se A, então B. É claro que você precisa saber a tabela verdade decorada, tá? Se A, então B. Para você que sabe a tabela verdade, como fica essa coluna? Se verdade, então verdade, dá verdade. Se verdade, então falso, dá falso. Se falso, então verdade, dá verdade. E se falso, então falso, dá verdade. Agora vamos fazer se B, então A. Se B, então A. Repare que o antecedente é o B, o consequente é o A. Se B, então A. Vamos voltar. Se B, então A. Como fica? Se verdade, então verdade, dá verdade. É se B, então A. Se falso, então verdade, dá verdade. É se B, então A. Olha lá. Se B, então A. Se verdade, então falso, dá falso. Se B, então A. Se falso, então falso, dá verdade. E chegamos na última coluna, que é se A, então B, então se B, então A. Se A, então B está aqui, nesta coluna. E se B, então A está nesta coluna. Eu quero fazer o se, então, dessas duas colunas. Vamos lá, olhando para essas duas colunas, para essa e para essa, vamos fazer a condicional. Se verdade, então verdade, dá verdade. Se falso, então verdade, dá verdade. Se verdade, então falso, dá falso. E se verdade, então verdade, dá verdade. Você observa que nesta última coluna encontramos apenas uma célula falsa. Isso significa que esta proposição possui uma única valoração falsa, que é, nesse caso, para A falso e B verdadeiro. Como existe apenas uma célula falsa, resposta certo, 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 certo. Uma questão de tabela verdade. Certinho, certinho, certinho. Bem, espero que você tenha acompanhado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal do Professor Joselias para assistir várias videoaulas de raciocínio lógico, matemática e estatística. Eu desejo a todos uma boa sorte e felicidades e até a próxima aula. Obrigado e até lá.